senadores, deputados, vereadores e prefeitos, trabalhando e construindo uma pauta em comum para o Brasil. Uma pauta que nos permita, cada um na sua realidade, agindo nos nossos locais de atuação, nos nossos territórios, a favor de um outro desenvolvimento do país que não seja reducionista, que não seja de uma única linha de pensamento, o desejo e a tendência que temos acompanhado de se construir um pensamento único. É princípio da RAPS o desenvolvimento da amizade cívica, ou seja, nós somos plurais nas nossas concepções de sociedade, nas nossas visões como o país e a sociedade pode se desenvolver, diferentes siglas partidárias, porém temos valores em comum que passam pela ética, pelo respeito e, acima de tudo, na defesa incondicional da democracia. Bem como falou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na conferência de abertura, é claro que o que vivemos, a grande crise que nos assusta nesse país, ela só pode acontecer em países que não vivem regimes totalitários. Porque a democracia nos permite e permite ao cidadão a livre escolha do caminho que deseja trilhar, mesmo que depois aconteçam arrependimentos, aconteçam outras decisões. Crises nacionais só são possíveis onde ainda é possível a democracia. Isso é um sinal de que ninguém é capaz de prever o futuro, exercer qualquer previsão do que acontecerá no Brasil, principalmente, mas a compreensão dos movimentos sociais que se transformam em movimentos políticos e que vão traçando novos rumos ou traçando decisões diferentes para o Brasil. Lá temos a oportunidade de fazer algumas reflexões e alguns debates com foco nas cidades, principalmente debatendo o grande problema de habitação que aflige todos os territórios desse país, a forma como os programas de habitação foram desenvolvidos no Brasil, e aí passa quais as decisões e quais os comportamentos dos prefeitos e prefeitas por aí afora diante de programas como Minha Casa Minha Vida. Como estamos pensando nas nossas cidades a compensação da falta de moradia, que é latente e que é crescente por todos os recantos. A falta de moradia é uma questão social que está posta e que pouco a gente tem conseguido debater e encaminhar soluções. Porque não há ainda uma decisão plena de que forma estamos organizando e pensando os territórios das nossas cidades. De que forma desejamos pensar São José? De que formas desejamos organizar São José nos territórios, passando pela política de habitação? Vamos continuar desenvolvendo questões como por esse país afora, construindo grandes espaços em locais afastados do campo dos serviços públicos, por exemplo? Vamos continuar a construir políticas de habitação, sem pensar nos serviços de educação, de saúde, a estrutura de saneamento, e vamos continuar agravando a mobilidade urbana? Pois isso aconteceu por todo o Brasil. A serviço de quem? Apenas ao crescimento econômico, apenas à especulação imobiliária, ou sem pensar nas cidades como elas devem ser organizadas. E por aí afora tem sido os nossos espaços de debate, mas acima de tudo, muito me alegra porque tem sido uma oportunidade de uma rede de colaboração e de cocriação, onde os partidos não estão acima das pautas, ao contrário. Se pensam, se debate, se encontram caminhos e vias que estejam como foco o desenvolvimento do país, passando pelas nossas cidades. Os múltiplos olhares olhando para cima de tudo a dignidade humana. As grandes pautas que precisam ser debatidas sem as paixões partidárias, que aliás tem sido latente no momento político que estamos vivendo. Infelizmente, nós ainda estamos vivendo no Brasil as tensões políticas, as tensões como se estivéssemos num grande clássico de futebol, onde apenas duas cores prevalecem, apenas duas correntes de pensamento. O que é mais triste é que é um debate que não aprofunda a defesa plena de saídas, repito, democráticas. E aí nós vamos colher o resultado disso tudo um pouco mais à frente, e como já disse, ninguém é capaz de fazer previsões de futuro. É claro que a experiência muito me alegra, e já falei isso inúmeras vezes aqui. Infelizmente nós olhamos para a nossa cidade e uma das pautas que muito me preocupa é que nós ainda não estamos no processo de desenvolvimento da ocupação dos espaços públicos. Poucas são as atividades que temos fomentado
do uso comum dos espaços públicos, de ocuparmos as ruas, de ocuparmos as praças, de estarmos nos espaços de coletividade, ofertando o convívio entre as pessoas. E é claro que daí você vai visitar outros centros urbanos e vai viver essas experiências. Espero que o debate que passe pela cidade nos próximos meses passe também por essas alternativas. E isso exige não é apenas o fomento, o investimento público, que o investimento público nem sempre passa pela aplicação do recurso direto, mas a facilidade das pessoas poderem estar nesses espaços com apoio, com outras estruturas. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade na nossa cidade, muito pelo contrário, nós estamos cada vez mais achatando e diminuindo esses momentos. E nós precisamos uma colaboração de diversos setores em direção a isso, e não mais as nossas experiências que são pontuais e que deram certo, precisam ser multiplicadas. E nós temos boas experiências em São José, mas ainda estão concentradas em poucos territórios, e nós vamos nos entregando a apenas as soluções que combatam a falta de segurança, que combatam a violência, e não ao contrário, investindo nas políticas públicas transversais que vão empoderar a cidade e vão dar vida à cidade. Desafio esses que passam por questões como a cultura e a educação.